Primeiro, conversar um pouco sobre essas novas revelações, né? As gravações com José Sarney, o Sérgio Machado, o Romero Jucá e o Renan Calheiros, que foram divulgadas ao longo dessa semana. Como é que o PT recebeu essas gravações e se isso foi o suficiente para reorientar a estratégia do partido com relação ao impeachment? Veja, eu acho que a gente precisa fazer uma diferenciação. As gravações que envolvem o Romero Jucá, elas revelam com muita clareza a montagem, né, de um complô, de uma conspiração política para tirar a presidenta Dilma, não pelas razões que foram colocadas aí nos movimentos, combate à corrupção e tal, mas ao contrário, para evitar que a investigação sobre corrupção no Brasil continuasse da maneira como vinha. É muito grave também porque há citações de participação direta ou indireta de membros do Supremo Tribunal Federal, preciso saber quem são esses membros que participaram dessas discussões. Fala de consultas a comandantes militares sobre o que é que aconteceria na eventualidade de um impeachment, então é uma coisa muito grave. Até mais importante do que investigar o próprio Jucá nessa situação, é investigar se esses fatos são efetivamente reais ou não, né? Porque eles apontam para que, de fato, tenha sido um golpe esse afastamento da presidenta. Com relação a Renan e Sarney, as gravações em si, elas não têm, vamos dizer assim, uma clara identificação do cometimento de crimes, de acobertamento de pessoas ou de obstrução à justiça. Mas a gente tem que investigar de todo jeito. Isso aí não é a delação em si, a delação sempre é uma coisa muito mais ampla do que meramente uma gravação. Então temos que dar o benefício da dúvida a todas as pessoas, mas cobrar que haja uma investigação sobre todos esses fatos, né? Hoje saiu a notícia de que também um novo trecho da gravação de Sérgio Machado com José Sarney traz aí o nome de Dilma como sendo uma articuladora para o pagamento de dinheiro para o marqueteiro João Santana. Como é que o senhor analisa o envolvimento ou a tentativa de envolvimento do nome dela nesse... Eu analiso que é algo que não tem a mínima sustentação. Eu acompanhei diretamente a campanha de 2014, eu fiz parte da coordenação da campanha, eu era coordenador do Nordeste. Fui candidato em 2010, também no ano que ela foi candidata, e eu conheço o perfil de Dilma. Ela jamais aceitaria, sob qualquer hipótese, qualquer tipo de ato de corrupção, qualquer troca de favores para que pudesse haver contribuição para a campanha. Não aceitaria jamais qualquer recurso de caixa 2 também. Então, falar, qualquer um pode falar. Agora, eu tenho absoluta convicção de que ela não tem qualquer participação em qualquer atividade criminosa dentro ou fora da campanha. De acordo com a conversa entre Sarney e Sérgio Machado, Sarney deixa claro de que praticamente toda a classe política estaria envolvida em algum tipo de escândalo, que ia cair todo mundo, que todo mundo estava na berlinda, digamos assim, inclusive o PSDB, os partidos todos de governo e oposição. Como é que funciona, como é que o senhor avalia essa situação que a gente está hoje, onde praticamente todos os partidos e todos os políticos e as lideranças nacionais estariam imersas nesse mar de denúncias? Como é que isso funciona? Como é que o senhor avalia essa denúncia tão grave? Na verdade, o problema é que isso não foi tratado desde o início da maneira como deveria ser tratado. O que está em jogo é o sistema de financiamento político das campanhas eleitorais do Brasil. Nós dissemos o tempo inteiro que o PT errou ao adotar as mesmas práticas que ele combateu durante muito tempo e que são a forma como o financiamento das campanhas eleitorais acontece no Brasil. E a gente, inclusive, por várias vezes disse que era uma hipocrisia que PSDB, DEM, outros partidos, né, tentassem se aproveitar desse momento e pousar de
de vestais e querer tentar colocar no PT a exclusividade dos equívocos em termos de financiamento e campanha. Então, é uma coisa grave que haja esse envolvimento geral. Agora, é também a oportunidade para a gente acabar com isso de maneira definitiva, né? O Supremo já decidiu que é proibido, é inconstitucional o financiamento de campanhas por empresas, né? Pode haver o financiamento privado individual, mas o que o PSDB, o DEM e o PMDB o tempo inteiro querem, inclusive com a anuência de gente do Supremo e do TSE, é que volte esse modelo que foi o gerador de toda essa prática de corrupção que a gente está vendo hoje. No fundo, tem sempre o tema do financiamento de campanha no final. Ainda sobre as gravações, eu andei conversando com alguns juristas, né, direito penal e constitucional, a respeito do teor dela, da serventia jurídica e como ela poderia ser utilizada. Como ela não versa, assim, ela tem o efeito jurídico de fato, pode incriminar os envolvidos, mas como ela não versa sobre o objeto central do processo do impeachment, disseram para mim que pouca serventia ele teria na defesa, mas o PT já disse que ele utilizaria essas gravações na defesa de Dilma. Como é que ele pretende fazer? Como é que ele pretende utilizar? Olha, o processo do impeachment ele é político-jurídico, né? Do ponto de vista jurídico, o pretexto que foi utilizado para afastar Dilma, que teriam sido irregularidades em decretos de suplementação orçamentária e nas chamadas pedaladas, são absolutamente inconsistentes para darem suporte a um pedido de afastamento do presidente da República. No máximo, se fosse considerado, seria uma irregularidade administrativa que pode ser punida de outras formas, sem esquecer que isso foi em outros governos feito também. Então não pode a lei retroagir para punir a pessoa no momento em que aquilo era aceito como prática. Então, do ponto de vista jurídico, essas coisas todas têm demonstrado que não havia qualquer preocupação de zelar pela responsabilidade fiscal no Brasil. Havia uma preocupação de afastar a presidenta para impedir a continuidade das investigações da Lava Jato. E do ponto de vista político, porque, como eu disse, o processo é jurídico-político, tem um peso muito grande, porque desmoraliza toda a argumentação que a direita, que a oposição utilizou para tocar esse processo para frente. Tanto que eles falavam muito em conjunto da obra, não era somente o problema daqueles decretos e das pedaladas, porque é evidente que aquilo não tem consistência. Então eles começavam a falar de Lava Jato, de corrupção, de não sei o quê. Então diminui muito a força desse discurso, né? E a depender do que pode acontecer, né, por essa Lava Jato, dependendo qual rumo que ela vai tomar, esse governo pode não demorar muito também, né? Aí é que está. Existe uma articulação para tentar reverter os votos lá no Senado, na fase final do processo de impeachment, né? Realmente existe essa estratégia. Há quem diga que a estratégia do PT seria retomar o discurso de novas eleições para tentar exatamente convencer Dilma a se comprometer com essa proposta, e aí o PT calcula entre 10 e 13 senadores que são considerados potenciais para mudar de voto. 3 deles seriam Cristóvão Buarque, Antônio Regufe e Hélio José, que são os 3 do Distrito Federal. Procede essa estratégia? Não, veja, na verdade, lógico que nós estamos trabalhando para reverter o afastamento da presidenta, né? Essa é que é a nossa verdadeira estratégia, porque a gente considera que ela foi eleita democraticamente, que o que se está fazendo é tirar o voto das pessoas que espontaneamente deram apoio a ela. Então, nossa tese central é o retorno dela e nós vamos brigar por isso. A nossa estratégia é essa, não é? Qualquer outra discussão posterior é uma discussão posterior. Nós sabemos que a volta de Dilma tem uma questão para ser resolvida, que é, vamos dizer, a enorme dificuldade para a construção de uma governabilidade, né? Mas acredito que a governabilidade não é uma coisa meramente congressual, é uma coisa que também envolve
a sociedade, envolve governadores, envolve prefeitos, envolve o empresariado, envolve os movimentos sociais. Então, esse problema não é o problema central, né? Então, não existe essa estratégia de jogar uma cenourinha como a eleição direta para ver se atrai mais gente. Até porque boa parte desses que estão falando, 10, 13, são pessoas que na hora de dar o seu voto na admissibilidade, deixaram claro que estavam dando o voto para abrir o processo, mas que não tinham o compromisso de manter esse voto no final. Eles queriam aprofundar mais as informações sobre esse afastamento dela. Então nós vamos trabalhar essas pessoas mesmo. Mas já existem essas conversas que estão no ar? Não tem um planejamento para fazer essas conversas. Né? Sobre governabilidade, o senhor levantou esse ponto, mas aí eu quero puxar para o governo atual. A gente já viu diversas coisas acontecendo em 10, 15 dias de governo. Eu queria a sua avaliação desses primeiros dias de governo. Olha, nada diferente do que a gente esperava, né? Eu caracterizo esses poucos dias como um desastre. E um desastre que tende a se perenizar se esse governo continuar. Primeiro, porque a governabilidade deles hoje depende exclusivamente do Congresso Nacional. E a gente sabe, dada a composição do Congresso hoje, como isso é uma coisa volúvel, mutável, né? Então, ninguém pode se basear unicamente nisso. Segundo, é um governo que não tem legitimidade social, é um governo baseado num ato ilegal que foi feito, que não tem a força política necessária por conta disso para fazer um programa de governo, principalmente um programa de governo que não foi votado pela população e que é profundamente impopular. Quer dizer, quando você elege o cara para ser presidente da República e ele na campanha defende aquelas ideias, ou mesmo que ele não defenda todas, defenda uma parte, e ele depois assume e começa a tocar aquilo para frente, ora, tem a legitimidade do voto, como é na Argentina hoje, né? O cara ganhou a eleição por uma pequena margem, já fez um bocado de coisa que prometeu e outras que negou, mas foi eleito, ele consegue ter uma sustentação, aprova umas coisas, outras são rejeitadas, mas, por exemplo, ele já teve uma perda violenta de popularidade na Argentina. Aí você imagina um governo que não foi votado pela população, que aquele programa que eles estão implementando, se passasse pela campanha, jamais seria votado pela população, e querer fazer isso basicamente com apoio num Congresso que é totalmente descredibilizado hoje, né? Então eu acho que é um governo muito ruim, além do fato de que, além desses componentes políticos, de apresentação de uma política econômica que vai produzir mais arroxo sobre os mais pobres, é um governo completamente inconstante, anuncia coisas, volta atrás, e coisas até ridículas, né, como essa do ministro da Educação receber um ator pornô para apresentar uma pauta de reivindicações sobre a educação. Quer dizer, isso é um despautério total, né? Com relação à receptividade de Lula e Dilma desse cenário de mudanças, né? Há quem diga, o próprio Sarney disse lá em março, antes da aprovação do processo de impeachment na Câmara, que ele estava bastante deprimido, que ele estava triste. Isso foi revelado nas gravações. Como é que está, o senhor tem conversado, não sei, com o Dilma, com o Lula, como é que está a reação deles, como é que eles têm se sentido diante desse novo cenário, né? De vários tropeços com relação ao governo Temer, de manifestações na rua, de uma possível retomada aí das manifestações e de uma estratégia para reverter o impeachment? Olha, ambos estão bem, eu acho, né? Eu tenho estado com eles e tenho demonstrado serenidade. Agora, você imaginar que uma pessoa como Lula, que dedicou a vida inteira a esse projeto, que construiu esse partido ao longo de 35 anos para poder consolidar esse projeto, não iria se sentir, vamos dizer assim, consternado com o processo de saída do governo, além do mais da forma como foi, não é só se não fosse um ser humano, ainda mais ele que é uma pessoa
extremamente sensível, né? Ali deve ter passado na cabeça dele um filme da vida toda, né? Os sacrifícios, as coisas que teve que enfrentar para poder chegar à presidência da República, de eleger uma presidente, reeleger, e de repente, como se fosse um castelo de areia, essa coisa vai se esfarelando. Mas eu vejo ele muito bem hoje, animado, né? Do ponto de vista da população, coincidentemente, nunca mais a gente viu nenhuma pesquisa de opinião, mas o sentimento de todo mundo é que isso mudou bastante, né? Mudou bastante. Desde aquela sessão do dia 17 de abril, quando a Câmara deu a demonstração daquilo que era a Câmara, que mudou muito esse clima, não só as manifestações de rua, mas a opinião pública, essas coisas todas, né? Então eu acho que estamos bem. Agora, nós, ao mesmo tempo que a gente vai recuperando esse apoio, também fica a preocupação com o Brasil, né? Você imagina essa instabilidade que continua, essas propostas estão sendo apresentadas aí que nós achamos que não vão resolver o problema, a tendência é o quadro se deteriorar ainda mais. Aí vamos ver, né? Partir para o cenário local agora. Sim. Eu tenho conversado com muita gente, como de costume, no partido, e tenho observado que o único nome hoje na pauta, pelo menos no Recife, é o nome de João Paulo. Só que a resistência de um grupo em relação a isso que deseja aliança com o deputado estadual Ciro Costa Filho. Eu queria saber como é que tu avalia essas duas possibilidades e queria saber também o que falta para o PT local definir essa questão. Eu acho que falta apenas o ex-prefeito João Paulo assumir que é candidato, né? Ele é um nome não somente para competir, mas é um nome para ganhar. Diante de um cenário como esse que a gente vive hoje, até levando em consideração que foi o governo Dilma, o que foi a administração municipal, o que está sendo a administração estadual, ter alguém com experiência, com demonstração de que teve capacidade para mudar uma cidade, ou um projeto político que em 3 administrações fez muitas coisas, né? Um trunfo muito importante. Essa não vai ser a eleição da novidade. Eu acho até que os nomes novos e tal, eles podem ocupar um espaço representativo do eleitorado, mas eu acho que vai ser um voto para fazer uma escolha bastante pensada e levando em consideração o que cada um fez. João Paulo não só foi 2 vezes prefeito do Recife, implantou políticas em todas as áreas da prefeitura, desde a proteção aos morros, política habitacional, política de saúde, educacional, política de regularização da situação urbana, né? Foi depois sucedido por um outro prefeito do PT que não teve a mesma sorte de ter feito uma administração no mesmo padrão, pelos problemas políticos, pela situação econômica já, mas que também teve importantíssimas ações, como por exemplo na área habitacional, na construção da Via Mangue, por exemplo. Então nós temos 12 anos de um trabalho para ser mostrado e que, se for comparado com os 4 anos do governo do PSB, leva uma vantagem muito grande. Quem no PT está defendendo um tipo de aliança como esse, né, eu acho que está muito mais querendo se contrapor a uma realidade de fato, ou tem outros interesses subalternos que eu não sei quais são. A candidatura de João Paulo é apoiada pela esmagadora maioria do partido. Esses que querem outro caminho, pode ser 2 ou 3 com outros interesses. Agora, a esmagadora maioria do partido, os filiados, todos tenho certeza que querem a candidatura de João Paulo. Cogita-se também a formação de uma chapa puro sangue com Marina na vice. Não, eu acho que, obviamente, se a gente vai ter uma candidatura como a de João Paulo, nós vamos tentar construir alianças, né? Sim. E aí ele tem também a maleabilidade política para identificar quem são os possíveis aliados num processo como esse. Outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar 2014, mas tem que pensar também 2018. Né? Nós temos um
um projeto político que nós começamos lá em 2014 com o PTB, e que nós vamos conversar com o PTB sobre o desenho do estado todo, né? Naturalmente vamos ter o de Recife também. Se a decisão for de cada um ter seu candidato, nós vamos fazer isso sem qualquer tipo de problema, de disputa. Construímos um acordo para o segundo turno, que eu acho que vai ter segundo turno. Mas aí a gente pensa o estado todo e começa a pensar também em relação ao 18. Né? Mas tem uma resolução da Nacional no qual o PT não faria acordos, fazer alianças com um partido no qual apoiaram o impeachment. E se a gente parar para observar o cenário nacional e local, o PDT já está com Geraldo Júlio. O PCdoB hoje está na vice de Geraldo Júlio. O PTB, eu não sei a que ponto eu posso colocar, mas alguns quadros do partido caminharam junto, como o senhor colocou em 2014. Eu acho que fica poucas opções para a aliança. Quando nós ganhamos no ano 2000, nossa aliança era quase que exclusivamente com o PCdoB. Além do mais, o PTB, embora nacionalmente tenha fechado a posição pelo impeachment, mas os deputados do PTB aqui votaram na sua maioria contra o impeachment. O próprio Armando votou com a gente contra o impeachment. Então, a aliança com eles não tem nenhuma contradição dentro do nosso partido, né? Agora, também nós vamos respeitar a decisão que o PTB tomar. Se ele quiser ter o seu candidato próprio, nós vamos ter o nosso e no segundo turno a gente se encontra. Há quem diga também, se conversa internamente dentro do PT, que o PCdoB, que hoje tem a vice-prefeitura do Recife, né, estaria um pouco, a relação com o PSB de Geraldo Júlio estaria um pouco abalada. Inclusive o PSB Geraldo Júlio pensa em colocar o PMDB para a vice-prefeitura, né, como candidato, alguém do PMDB para essa eleição. Existe alguma conversa com o PCdoB novamente, Luciano Siqueira, também tem a condição de Olinda lá com Luciana Santos, que também tinha uma aliança histórica com o PT lá. Ontem João Paulo se encontrou com Tereza Leitão, que pode ser candidata em Olinda. Como é que está essa conversa da aproximação com o PCdoB? Olha, se essa aproximação acontecesse, seria muito bom, né? Seria muito bom, inclusive que ela pudesse acontecer em Recife e em Olinda. Em Olinda hoje, eu acho que o PT tem toda a legitimidade de postular uma candidatura própria. Nós temos apoiado o PCdoB há vários mandatos já, temos uma ótima relação tanto com o Renildo quanto o Luciana. Acho o Luciana um excelente candidato, mas acho que o PT tem o direito também de ocupar esse espaço. Lógico que se a gente construísse um acordo que envolvesse Recife e Olinda, eu não tenho nenhuma dúvida de que a deputada Tereza Leitão toparia discutir uma aliança. Mas se o PSB não puder estar conosco aqui em Recife, eu acho que é justo que o PT em Olinda ele possa ter a sua candidatura. A Tereza Leitão é um nome bom, né? Acho que tem condição de competitividade e nós construímos aí um acordo para um segundo turno, ou eles nos apoiando, ou a gente os apoiando, né? Tem a facilidade de ter 2 turnos lá em Olinda. É isso. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Estamos à disposição da Fulana. Beleza, mande as ordens.